Hoje falaremos desse fantástico meio de transporte que saiu das suas formas rudimentares para verdadeiras naves de alta velocidade sobre trilhos. Venha comigo e saiba mais. Senta que a história é boa. Café com TI. Olá, amantes da tecnologia. Eu sou César Lima, narrador do canal Café com TI. E hoje, sem mais delongas, falaremos dele, ou melhor, viajaremos desde a sua criação até a sua fantástica evolução. Hoje a estrela é o trem. A locomotiva surgiu precisamente na Inglaterra, em 13 de fevereiro de 1804, pelas mãos do engenheiro Richard Trevithick. Foi realizada a viagem inaugural do cavalo mecânico, a primeira locomotiva. A máquina a vapor sobre trilhos destinava-se ao transporte mais rápido e eficiente de matérias-primas. Esse evento histórico ocorreu na cidade inglesa de South Wales para a Pendaryn Iron Works, quando foram carregadas 18 toneladas de ferro e 70 homens por 5 vagões, e percorreram o trajeto de 14,5 km em 4 horas sob trilhos. O surgimento do transporte ferroviário esteve estritamente ligado à Revolução Industrial, século XVIII e XIX, sendo este um dos principais eventos daquela época, juntamente com a máquina de tear, movida a vapor. O meio de transporte emergiu na Europa, mais precisamente na Inglaterra, no século XIX. Em 1814, o inglês George Stephenson apresentou a primeira locomotiva, com 8 vagões com 30 toneladas, dando início à era das ferrovias. Foi aí que os trens começaram a conquistar o mundo. O transporte ferroviário passou por uma revolução quando os trens de alta velocidade surgiram no Japão, na década de 1960, e ficaram conhecidos como High Speed Rail, em inglês, ou trem-bala, na linguagem popular brasileira. O primeiro trem de alta velocidade foi construído na Itália, antes da Segunda Guerra Mundial. O percurso era de Milão a Nápoles, passando por algumas das cidades mais importantes do país. Alcançou velocidade de mais de 200 km por hora. A guerra parou o desenvolvimento das linhas e destruiu muitos trens. Embora não exista um padrão internacional, trens que alcancem mais de 200 km por hora podem ser considerados de alta velocidade. O primeiro trem-bala foi inventado no Japão em 1964. Desde então, o meio de transporte foi sendo adotado em muitos países, ultrapassando os 400 km de velocidade máxima. Trem-bala maglev. Um campo magnético de levitação é gerado por meio de energia elétrica e suspende o veículo. Um segundo campo magnético, conhecido como campo de deslize, é gerado para impulsionar o trem. Esse segundo ímã afasta a composição da estação atual em direção ao destino. Sem atrito, o veículo pode viajar a mais de 350 km por hora. A China assegura a primeira posição com o trem mais rápido do mundo, que viaja a 431 km por hora. É interessante observar que não se trata de um trem convencional, mas de um maglev, que funciona com levitação magnética sobre os trilhos. Como funciona o trem de levitação magnética? Ao serem percorridas por corrente elétrica, as bobinas enfileiradas ao longo da pista, chamada de linha-guia, criam campos magnéticos que repelem os grandes ímãs situados embaixo do trem, permitindo que flutue entre 1 e 10 centímetros sobre os trilhos. O termo maglev é uma combinação das palavras magnético, de magnético, e levitation, de levitação, o que faz com que o trem não toque no chão, e o fato de existir uma repulsão magnética entre seus vagões e trilhos. O trem sairá da estação utilizando rodas normais. O TGV consegue alcançar impressionantes 320 km por hora, e assim como qualquer outro trem de alta velocidade, exige que os passageiros reservem seus assentos com alguma antecedência. O grande diferencial desse trem é a sua adaptação para vários tipos de viajantes. No Brasil, a primeira ferrovia foi inaugurada em 1854 por Dom Pedro II. A modernização continuou. Curiosidades.
Você sabia que a origem da palavra trem é do inglês train, do latim tragnare, uma forma do verbo trahir, puxar, arrastar? Isso porque a locomotiva é feita para arrastar os vagões. Aliás, locomotiva veio do inglês locomotive engine, aparelho ou máquina que se move. A primeira dessas palavras, vindo do francês locomotive, relativa ao movimento, por sua vez vem do latim locus, lugar, mais motivos, o que se desloca, que se move, de movere, deslocar, mudar de lugar. Inicialmente, essas máquinas, inventadas na Inglaterra, serviam apenas para deslocar cargas em minas. Elas eram movidas por engenhos a vapor, do latim vapor, que veio do indo-europeu cap, exalar. E os vagões que o engenho puxava receberam esse nome a partir do inglês wagon, carro, que veio do germânico e holandês wagon, veículo com rodas, do indo-europeu weg, puxar, arrastar. Isso mesmo, o Volkswagen que todos conhecemos descende daí, o seu nome pelo menos, oriundo do alemão Volkswagen. O trem, por ser muito pesado, precisa se deslocar sobre trilhos, do latim tribulare, percorrer uma trilha, um caminho. Se não fosse assim, destruiria qualquer estrada. Esses trilhos são mantidos em seu lugar por dormentes, uma tradução literal do inglês sleeper, adormecido, o que está dormindo, já que eles ficam deitadinhos e quietinhos debaixo de todo aquele peso, como se estivessem no maior sono. É importante não se esquecer de citar a origem de bitola, que expressa a distância entre os trilhos. Essa palavra não tem origem bem definida. Sugere-se que ela venha do anglo-saxão, withal, medida. As bitolas precisam ser muito bem definidas em cada região. Senão o trem simplesmente não poderá trafegar, porque suas rodas não caberão nos trilhos. É muito romântico ver a fumaça saindo da chaminé de uma locomotiva ao longe. Chaminé vem do francês cheminée, lareira, do latim tardio, camera caminata, aposento com uma lareira, de caminus, fogo, forno, do grego caminus, fornalha. Ao olhar uma locomotiva, destacam-se sempre as rodas, que vem do latim rota, roda, aparentemente do indo-europeu ra, mover, fazer girar. Elas são sempre bem grandes, para dar bastante tração ao veículo. A máquina a vapor funciona com a energia da queima de carvão, que veio do latim carbo, carvão mesmo, mas ela também pode queimar madeira, do latim matéria, substância de que é feito um objeto físico, bem como a parte interna de uma árvore, possivelmente relacionada com mater, mãe, fonte, origem. Sim, a palavra matéria é outra descendente. O primeiro sistema metroviário do mundo foi o Metropolitan Railway, que era parcialmente subterrâneo e foi inaugurado como uma ferrovia convencional em 1863, mas agora faz parte do metrô de Londres. O trem-bala do sistema maglev é considerado o mais moderno do mercado, desde 20 de junho de 2017. Rio de Janeiro. A situação do transporte urbano via trem não se diferencia em nada de São Paulo ou qualquer outra capital do Brasil. O caos se intensifica na hora do rush. Pessoas surgem de todos os cantos, todos com um só propósito, entrar no trem, e um só destino, seu trabalho ou seu lar. Pessoas se acotovelam, se imprensam numa verdadeira pilha humana todos os dias. Uma rotina desumana e desigual que dura anos, décadas. Mudam-se os políticos e permanece o olhar de falta de fé em quem poderia resolver, mas não faz. Não liga, não se comove, não há empatia. O pobre sofre, soa, se espreme, mas vai, mesmo sabendo que na volta vai sofrer tudo aquilo que sofreu na ida. Do subúrbio ao centro da cidade, a saga cansativa e o desafio de conseguir entrar no trem.
Prêmio para alguns, desconforto para muitos, destino diário de milhões. Esse é o brasileiro, esse é o carioca, esse é o trabalhador. Invisíveis que movem uma nação enchendo o bolso de poucos, visíveis de 4 em 4 anos, esquecidos por seus eleitos, muitos querendo apenas um pouco para sobreviver. Dia difícil, hein? Zona de guerra para quem usa os trens da CPTM. São Paulo vive todos os dias o caos no transporte público. O paulistano luta desesperadamente pelo seu direito de ir e vir. Outras capitais do país vivem o mesmo drama. A ida e a volta para essas pessoas é um verdadeiro campo de batalha. Entra governo e sai governo e a situação permanece a mesma. Gente se amontoando, se imprensando, se esmagando, desafiando a física em busca de espaço, desafiando a morte diante do perigo da alta concentração de massa humana em um espaço tão pequeno. São Paulo, a capital do trabalho, que trata tão mal seus trabalhadores, que graças ao trabalhador gera renda superior a bilhões. No entanto, gasta uma ninharia em transporte urbano, nesse caso, o trem, em mau estado de conservação, sem conforto e precário, transporte de massa viva, tratada como entulho, como carga sem valor. O trabalhador e sua sina, no trem do dia a dia, da estação lotada, do sufoco para entrar, do alívio ao sair, a rotina de todos os gêneros, ao raiar do dia e ao cair da noite. Brasil, feito de mulheres e homens guerreiros que não desistem. Este é o paulistano que acredita, que vai à luta mesmo sem saber como ir e como voltar. Brava gente brasileira. Impressionantes trens de diferentes tipos, como monotrilhos suspensos, ferrovias de alta velocidade ou grandes trens de carga pesada. Estes são os 10 trens mais incríveis do mundo. Monotrilho urbano de Chiba é um sistema de monotrilhos suspenso de 2 linhas, localizado a leste de Tóquio. Começou a operar em 1988 em resposta ao alto nível de tráfego da cidade. É o monotrilho suspenso mais longo do mundo, com um total de 15 km de extensão. As linhas têm um total de 18 estações e são utilizadas por mais de 40 mil passageiros todos os dias. Metrô de Chongqing é um sistema de transporte de massa que foi criado para ajudar o desenvolvimento das regiões ocidentais da China. A construção começou em 1999 e está em serviço desde 2005. É composto por 8 linhas, com 311 km de extensão e um total de 181 estações. Atualmente,
O metrô é usado por mais de 700 milhões de passageiros por ano e espera-se que no futuro a rede de metrô ultrapasse 800 quilômetros de extensão. Caminho de Ferro Pilatos é a via férrea de cremaleira mais íngreme do mundo e foi inaugurada em 1889. A estrada em que está localizada fica nos Alpes suíços, a 2.000 metros de altitude. Tem um comprimento de 4,6 quilômetros, com um total de 5 estações e seções com uma inclinação máxima de 48%. O trem viaja a uma velocidade de 9 km por hora e leva 40 minutos para chegar ao topo. Via Rail Canadian é um trem regular que viaja pelo Canadá conectando Toronto e Vancouver em uma viagem de 4 noites. É composto por vagões que têm vistas panorâmicas no topo. O trem circula 2 vezes por semana e atinge uma velocidade de mais de 120 km por hora. Esta viagem é considerada uma das melhores que podem ser feitas de trem em todo o mundo. Trem de Shikishima é um trem de luxo que entrou em serviço no Japão em 2017. É composto por um total de 10 vagões, que tem espaço para 34 passageiros, distribuídos em 17 suítes. Também possui um restaurante, bar e carros de observação em cada extremidade do trem. Funciona com o trem de força híbrido e é caracterizado por seu design exclusivo. Atualmente viaja de Tóquio para o norte do Japão e seus ingressos custam até $10.000. Rock Mountaineer é um trem de luxo que viaja pelo Canadá passando por lugares impressionantes. Existem diferentes passeios que variam de 2 a 25 dias, em várias rotas ferroviárias ao longo de montanhas e rios. O trem possui vagões transparentes com vistas panorâmicas. A viagem foi premiada várias vezes e durante a jornada podem ser vistos diferentes animais e paisagens. Nankai 50.000 é um trem projetado futurista que entrou em serviço no Japão em 1994. Cada trem é composto por um total de 6 vagões e pode atingir uma velocidade de 120 km por hora. Eles são usados para pegar viajantes do Aeroporto Internacional de Kansai até a cidade de Izumizano, que fica a 5 km de distância. Transrapid de Xangai é um trem de alta velocidade que funciona por levitação magnética. Entrou em serviço na China em 2004 e pode atingir uma velocidade de 431 km por hora. O comprimento da linha principal é de 30 km e o trem a cobre em 8 minutos. Durante os testes realizados em 2006, este trem atingiu uma velocidade superior a 500 km por hora. Shinkansen Hayabusa E5 é um trem japonês de alta velocidade que entrou em serviço em 2011. Pode atingir uma velocidade de 320 km por hora e seu design aerodinâmico reduz vibrações e ruídos. Mede 250 metros de comprimento e é composta por 10 vagões, com um espaço total para 731 passageiros. No total, mais de 50 unidades foram fabricadas e estão em serviço em diferentes linhas ferroviárias no Japão. Canadian National Railway é a maior ferrovia do Canadá e transporta mercadorias por mais de 30.000 quilômetros de linhas. Os trens transportam containers em altura dupla e comprimento de até 16 metros. O comprimento total do trem pode chegar a mais de 4 quilômetros e sua rede de transporte cobre o Canadá de leste a oeste. Os containers que transportam acabam sendo distribuídos por caminhões ou grandes navios de carga. O Japão é o 10º país mais populoso do mundo, com a população estimada em mais de 130 milhões de pessoas. E grande parte desta população está nas cidades. Diariamente, milhares de pessoas se deslocam para os mais diversos locais, entre escolas, locais de trabalho, áreas de lazer, entre outros. Mover essa grande massa de pessoas pelo ar implicaria que 3 aviões jumbo decolassem a cada 5 minutos, o que não seria nada barato e aumentaria drasticamente os níveis de poluição. As estradas também não seriam uma boa ideia, porque já estão super congestionadas. A solução escolhida pelos japoneses
foi o comboio. Os comboios são o meio de transporte capaz de levar uma grande quantidade de pessoas e carga, e já são usados há mais de 100 anos, e são o terceiro meio de transporte mais seguro do mundo, perdendo somente para o avião e o elevador, que é tido como o meio de transporte mais seguro. Mesmo com a introdução dos comboios modernos, que são muito mais sofisticados e muito mais velozes, ainda não conseguiu atender à grande demanda de transporte que o Japão precisava. Os engenheiros japoneses queriam então redesenhar o trem convencional, deixando muito mais veloz e capaz de atingir 320 km por hora, para que rotas chaves como Tokaido Shinkansen, Sanyo Shinkansen pudessem ser feitas várias vezes por dia e em muito menos tempo, e assim surgiu o conceito dos trens bala. Mas como transformar um comboio convencional em um trem de alta velocidade? As locomotivas convencionais, que no melhor dos casos chegam a 70 km por hora, não suportariam os esforços com uma viagem a 300 km, que impõe sobre a estrutura. Assim sendo, para que os trens de alta velocidade se tornassem realidade, era preciso redesenhá-los completamente. Mas não só redesenhá-los, também era necessário reinventar a roda e encontrar alguma maneira de mantê-los sobre os trilhos a essa velocidade. E tudo começa com o formato das rodas. Uma roda de uma locomotiva convencional pode parecer um item simples, mas esconde alguns pontos críticos, que, dentre outros, permite que o comboio faça curvas e principalmente evita o descarrilhamento. Embora as primeiras rodas pareçam ser cilíndricas, ao olharmos mais de perto, nota-se que elas têm um formato semicônico. A borda externa tem um diâmetro menor em relação à borda interna, formando assim um ângulo que termina com uma saliência chamada flange. Essa saliência, que fica mais para baixo dos trilhos, é muito importante. É ela que evita com que as rodas escapem dos trilhos. Esse formato da borda interna ser maior em relação à borda externa tem a função principal de permitir com que o comboio faça curvas. Mas como? Imagine que o comboio precisa fazer uma curva à esquerda. Para fazer uma curva à esquerda, as rodas do lado direito têm que percorrer uma distância maior em relação às rodas do lado esquerdo. Isso implica que as rodas do lado direito, por um curto período de tempo, tenham que girar a uma velocidade maior em relação às rodas do lado esquerdo, porque as distâncias que elas percorrem é maior. E é exatamente o que acontece numa corrida olímpica. O atleta que estiver a percorrer o circuito com menor circunferência deve ficar mais atrás em relação ao atleta que estiver percorrendo o circuito com maior circunferência. Isto porque a distância que um atleta com menor circunferência percorre é muito menor em relação à distância percorrida pelo atleta do circuito de maior circunferência. Porém, as rodas de um comboio não giram separadamente a velocidades diferentes, isto porque elas são ligadas pelo mesmo eixo que só permite que elas girem ao mesmo tempo. E é aí que aquele formato semicônico entra em ação. Ao fazer curvas, as rodas do lado externo da curva ficam com um diâmetro levemente maior em relação às rodas do lado interno da curva, deslocando levemente o centro de gravidade para o lado que se está realizando a curva. Ou seja, quando o comboio faz a curva, ele está momentaneamente sobre rodas que estão efetivamente de dois tamanhos diferentes. A roda maior em relação à outra permite que a curva seja feita mesmo que ambas estejam girando na mesma velocidade. Mas quando o comboio não está a fazer curvas, esse formato de rodas cria um perigoso fenômeno de oscilação conhecido como Hunt Oscillation, que é simplesmente as rodas oscilando de um lado para o outro de forma contínua, que tende a se intensificar conforme a velocidade aumenta, o que será potencialmente catastrófico para um trem que se move a mais de 300 km. Por isso, para se alcançar maiores velocidades, os trens deixam de usar rodas para reduzir o barulho, o atrito e para ficarem mais seguros. E é por isso que os trens de levitação magnética ou maglev da China não fazem uso de rodas em altas velocidades. Eles levitam a uma pequena distância que varia de 1 a 10 centímetros acima dos trilhos, com todo o peso do trem ficando apoiado a um invisível colchão magnético gerado pela força de repelição de poderosos ímãs situados tanto nos trens como nos trilhos. Mas pelo fato do trem precisar levitar para poder se mover, isto implica que todo o trajeto da linha férrea tinha que ser eletrificado, o que constitui um grande perigo. Mas segundo seus projetistas, somente a área em que o trem estiver próximo ou passar por ela é que será eletrificada. Junte isso ao fato que será necessário construir milhares de quilômetros e quilômetros de novas linhas férreas especiais dedicadas somente a estes trens. Os projetos do maglev ficam muito caros, motivo pelo qual eles ainda não são uma realidade. Voltando para os trens bala japoneses, para eliminar o Hunt Oscillation, os engenheiros modificaram os formatos das rodas
eliminando quase totalmente aquele formato semicônico, deixando as rodas mais retas. As rodas ainda contam com um pequeno ângulo que ajuda nas curvas. Mas um outro sistema foi criado para ajudar ainda mais nas curvas, que é o sistema de mecanismo de inclinação, baseado em suspensão a ar e dados de posição de alta precisão, que é basicamente um sistema controlado digitalmente, extremamente preciso, que prevê e antecipa as curvas e inclina cada um dos 16 vagões precisamente no momento exato. Este sistema inclina o trem até 1 grau de inclinação lateral, mantendo a aceleração lateral sentida pelos passageiros abaixo de 0,9 metros por segundo ao quadrado, com o trem fazendo uma curva de 2.500 metros de raio, se movendo a 270 km, que era um dos requisitos exigidos. Aliás, a série N700 de trem-bala foi a primeira a adotar um sistema de inclinação tão preciso como este, e o trem não será certificado e nem suficientemente seguro e confortável de operar caso um sistema como este não fosse criado. Diversos computadores, válvulas eletromagnéticas, sensores, circuitos pneumáticos, circuitos elétricos e microcontroladores trabalham em conjunto, ajustando milhares de vezes por segundo a altura e a inclinação do trem, e tudo isso é feito em milésimos de segundo, com todos os computadores e circuitos pneumáticos tolerantes à falha. Você deve imaginar que os trilhos de uma linha férrea não são perfeitos. Há trechos que os trilhos são mais estreitos e outros em que os trilhos são mais afastados. E estes alinhamentos se intensificam com a expansão térmica dos metais que formam a linha férrea. E isso causaria várias trepidações e uma centena de vários outros problemas para um trem que se move a mais de 300 km. Então, como se faz? A solução é a instalação de um conjunto de molas, assim como nos carros, para absorver os impactos e as imperfeições da linha férrea. Não só impactos verticais, mas também imperfeições horizontais. Assim, estas molas permitem que as rodas se distanciem umas das outras, no sentido horizontal, absorvendo as imperfeições dos trilhos ao longo de todo o trajeto. Com o problema das rodas ultrapassado, o próximo desafio é a propulsão. Os trens-bala são veículos essencialmente elétricos, o que significa que eles se movem graças a um conjunto de motores elétricos, 56 para ser mais preciso, de 305 kW cada, distribuídos ao longo dos 16 vagões. Mas ao contrário dos carros elétricos que armazenam energia em baterias para posteriormente distribuir para os motores elétricos, os trem-bala não fazem uso de baterias. A energia elétrica recebida é diretamente enviada para os motores elétricos, que por sua vez impulsionam o trem. Mas de onde vem essa energia? De uma rede elétrica logo acima do trem, que passa 25.000 volts a 60 Hz em corrente alternada. E que para essa energia chega até o trem, um dispositivo chamado pantógrafo se encarrega de realizar essa tarefa e de manter um contato constante com a rede elétrica logo acima. E isso é muito importante, porque se esse contato for perdido, duas coisas acontecem. O trem fica sem energia e, consequentemente, para. E a segunda, que se formam arcos elétricos com temperaturas superiores a 1.200 graus Celsius, que danificam as linhas elétricas suspensas logo acima e também danificam o pantógrafo por superaquecimento. O pantógrafo deve então manter um contato constante com as linhas suspensas, aplicando uma força que deve estar dentro de uma faixa bem definida, de 70 a 120 newtons. Se a força for mais baixa, o pantógrafo perde contato e ocorrem arcos elétricos. E se a força for mais alta, o atrito resultante desgastará as linhas suspensas prematuramente. Por isso que os pantógrafos são projetados para ter movimentos verticais variáveis, para que mesmo em trechos em que os fios suspensos estão mais frouxos ou mais esticados, o contato nunca seja perdido. Mas nem sempre funciona. Numa visão geral, o N700 é um trem elétrico, com a sua estrutura feita em alumínio, com cada vagão tendo 25 metros de comprimento. Tem sempre o vagão da traseira e o da dianteira, que tem um pouco mais de 27 metros. Possui uma velocidade máxima de 360 km, porém é limitada a 300 km por hora, por causa da condição e saúde dos trilhos, e também pela existência de curvas mais fechadas, que poderiam ocasionar um descarrilhamento do trem. Possui um peso total de 715 toneladas na configuração de 16 vagões, 56 motores de 409 cavalos cada, que somados chegam a 22.904 cavalos,
podendo acelerar de 0 a 300 km em 180 segundos. Todo esse sistema requer uma tensão de 25.000 volts a uma frequência de 60 Hz e 40 alternada. O nariz mais alongado na dianteira não é estilo, nem o para-choques para eventual colisões e muito menos esconde algum tipo de maquinário do trem-bala. Esse nariz é essencial e cumpre dois propósitos muito importantes. O primeiro, ele dá um acabamento aerodinâmico muito melhor e mais eficiente, principalmente em altas velocidades, ou seja, o ar flui muito melhor e com muito pouco arrasto. E segundo, que ele produz o efeito piston, também conhecido como túnel boom, que é basicamente um estrondo que acontece quando um trem de alta velocidade e em alta velocidade entra um túnel. O ar ao redor do trem deslocado em alta velocidade é forçado ao entrar no túnel, criando potentes ondas de choque. Além do barulho das vibrações, também são criadas forças que podem danificar o túnel e construções ao redor. Mas mesmo com tanta inovação, os trem-bala japoneses ainda enfrentam um grave perigo, somente pelo fato de operarem no Japão. Um inimigo imprevisível, devastador e que não se pode ver até que seja atingido por ele: os terremotos. Em média, o Japão é atingido por um terremoto a cada 5 minutos, a maioria deles variando de 1 a 3 graus de magnitude. Esse cenário não aparenta ser muito bom para as milhares de pessoas que se deslocam constantemente a quase 300 km em trens-bala. Por ter experiência em eventos passados, os engenheiros já sabiam que em grandes tremores de terra, os trilhos são completamente destruídos, provocando descarrilhamento de vários comboios, especialmente os que estiverem se movendo em altas velocidades. Os engenheiros precisavam então desenvolver alguma maneira de detectar com antecedência os terremotos. Nos estudos dos sismos, já era sabido que em um evento sísmico existem as P-waves, ondas primárias, que são as primeiras ondas, muito pequenas, pouco destrutivas, difíceis de serem detectadas e que viajam a altas velocidades, muito mais rápidas em relação às ondas posteriores, chamadas S-waves ou ondas secundárias, relativamente mais lentas, de alta energia e que são facilmente detectáveis, porém quando chegam já não há muito o que fazer. Sabendo disso, os projetistas do N700 focaram seus esforços em criar sismômetros e outros equipamentos que fossem realmente sensíveis, capazes de detectar as P-waves. E esse sistema criado, que trabalha em conjunto com a agência meteorológica local, é chamado de Terra-S, que é um conjunto de sismômetros e outros equipamentos espalhados ao longo da costa e outros pontos do Japão. Esse sistema calcula a magnitude e o epicentro do terremoto em apenas 2 segundos. E assim que o sistema detecta que o tremor é de uma magnitude que oferece risco para os trens, ele envia um sinal e a energia é cortada, parando com aquele trem que estiver em movimento. O sistema de comunicação e o sistema de travões de emergência instalados nos trens-bala conduzem para uma parada total em um curto espaço de tempo. E como os tremores de terra são muito bons no que fazem, e não adiantaria de nada trazer o trem-bala para uma parada rápida e segura, sendo que o túnel ou o viaduto onde o trem estiver vier abaixo. A outra dimensão do sistema foi de reforçar as estruturas críticas por onde o trem-bala passa, como pontes, túneis, pilares de viadutos e até a adição de travas para os trilhos, para que as rodas não escapem, mesmo sob um grande tremor de terra. Instalações de estruturas metálicas nos pilares dos viadutos para impedir que balancem excessivamente e várias outras medidas. Bem, eu vou ficando por aqui. Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para receber notificação sobre novos conteúdos no canal. Nos ajude a manter o canal. Ele foi criado com carinho para você. Café com Gay.